Você está feliz? Você deve criar uma grande expectativa naquele grande dia. Aleluia. Ele virá buscar a sua igreja. É uma promessa que é uma certeza. Amém? Por isso que ele deixou o Espírito Santo aqui na terra para habitar em mim e você, porque ele diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o penhor do Senhor. Ele virá buscar o seu Espírito, ele virá buscar a sua igreja, e nós vamos juntos nos encontrar com ele nas alturas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tarde maravilhosa, abençoada. Você está aqui, você está num bom lugar para receber a palavra de Deus, porque essa aqui é uma... Olha, isso é para fazer no final, mas... Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia lá em Números. A gente vai aprender um pouco sobre a vida de um homem que foi fiel na sua jornada, na sua trajetória para com o Senhor. Quinta-feira, Júlio ministrou aqui sobre Gideão, falou sobre Eliseu, falou sobre o apóstolo Paulo, homens que tiveram grandes êxitos diante do Senhor na sua trajetória, foram exemplos de fé para a nossa vida, amém? E eu queria falar um pouco hoje sobre algumas lições da vida do homem chamado Josué, amém? Josué, ele foi um homem, um líder que levou o povo à terra prometida, a conquistar, a herdar a terra prometida, aquela terra que Deus prometeu, a terra que manava leite e mel. Então ele foi responsável como liderança daquele povo. Amém? Então Josué, ele tem grandes coisas para nos ensinar e a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas delas. Amém? Abre lá em Números capítulo 14, a partir do versículo 6. E vamos aprender algumas coisas aqui. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? E diz assim, ó. Deixa eu abrir. Você abriu? Espera por mim, tá? 14, versículo 6. Diz: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Vamos parar aqui. Amados, a gente tem aqui um relato tão poderoso de dois homens, Josué e Calebe, que foram ousados na missão em que eles receberam. Versículos antes fala que Moisés ele levanta um líder de cada tribo, e Josué foi um desses líderes e Calebe também foi um desses líderes. Então foram 12 espias para espiar a terra pela qual Deus tinha prometido aos filhos de Israel. Amém? Então,
12 daqueles homens foram observar a terra e trouxeram um relatório daquilo que eles viram. Amém? Então 10 daqueles homens disseram: olha, a terra é excelente, a terra é boa, conforme Deus prometeu. Nós vimos que ela produz muita coisa. Eles até trouxeram um cacho de uva, 2 homens trazendo um cacho de uva enorme, porque a terra era produtiva, a terra tinha fartura, a terra verdadeiramente manava leite e mel. Mas eles disseram: olha, mas tem gigantes. A terra tem gigantes. Tem de um lado, tem do outro, tem nas montanhas, tem gigante para todo lado. Nós somos como um gafanhoto aos seus olhos. A gente não pode ir contra aquele povo. Aí, sabe, nessa situação, se levanta Josué e Caleb e diz: eia, peraí, não é assim não. Nós subamos e vamos conquistar, porque esta terra, quem nos prometeu foi o Senhor. Você percebe que são duas visões diferentes, são 2 ângulos diferentes, olhando para a mesma coisa. Isso nos traz um ensino tão poderoso daquilo que nós estamos enxergando. Sabe, nós podemos estar enxergando até uma dificuldade, é algo normal, é algo que é real, mas, meu irmão, os nossos olhos não podem ficar fitados na dificuldade. Existe um Deus acima dela. Existe um Deus que nos prometeu algo melhor, que disse que tenhamos bom ânimo, porque as aflições elas viriam, mas Ele não iria nos abandonar, não iria nos deixar só. E eu separei aqui 5 pontos para a gente aprender sobre essa atitude que Josué teve em ser ousado, em ser fiel, em ser obediente à palavra de Deus. E a gente vai aprender um pouco mais nessa tarde, amém? E o primeiro ponto que a gente tira, que a gente pode observar, o primeiro ponto é a visão. Nós devemos enxergar como Deus enxerga. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos ter visão de reino em tudo aquilo que a gente vê. Amém? Aleluia. Visão de reino. Sabe que sem visão é diferente de enxergar. Visão, ela trata de algo espiritual. Visão, ela trata de algo que vai além dos meus olhos naturais. Então, se eu tiver apenas focado para essa parede, o meu limite é essa parede. Mas a visão me dá algo além dessa parede. Vai me dar além daquilo que está aqui na minha frente. Amém? Eu posso olhar para uma montanha, aquela montanha não é o meu limite. Aquela montanha não vai dizer até onde eu posso chegar. Isso é enxergar. Mas quando eu tenho uma visão de Deus, eu posso ver além da montanha. Eu posso saber que eu posso ir até onde a minha fé pode me levar. Porque Deus, Ele colocou e depositou dentro de mim, dentro de você, uma fé. E essa fé, ela é crescente. Essa fé, ela vai se desenvolver. Amém? Aleluia. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz: tende motivo de grande alegria. Olha, uau, diga uhul. Diga de novo, uhul. Por passar por diversas provações. Diga uhul. Mas não para por aí. Não para por aí. Sabe por quê? Colocou aí Tiago capítulo 1, versículo 2. Mídia. Rapaz, ficando velho. E meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Segue. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz, diga, perseverança. Avança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, ou integridade, íntegro, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém? E no 5 ele vai falar, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá sem poupar, ele dá liberalmente. Amém? Mas veja que a aprovação, ela gera algo dentro da gente. Falei para um casal essa semana que deserto não é lugar de moradia.
é lugar de travessia. Você vai conseguir quando você passar por diversas provações. Essa é a sua alegria, depois que você passar. Amém? Você vai se fortalecendo, dando glória a Deus. Você vai se fortalecendo, sabendo que aquela dificuldade não vai te parar, não vai travar você, não vai te estacionar. Pelo contrário, você vai se fortalecendo cada dia mais. Amém? Você vai criando calo, você vai ficando calejado, você vai ficando taludinho. Porque você está sendo alimentado e colocando aquilo que você tem ouvido, colocando em prática. Amém? Então visão é algo extraordinário, é algo fundamental que nós precisamos ter e aprender que Josué, ele foi um homem também visionário. Foi um homem que não olhou apenas para as circunstâncias, ele disse, tem gigante, tem dificuldade, eu sei, mas Deus nos prometeu. Foi Deus quem disse que nós iríamos herdar aquela terra, terra que mana leite e mel. Amém? Aleluia! Terra que mana leite e mel, vamos lá. Lugar de abundância, um lugar de fertilidade, onde o povo de Israel iria experimentar da prosperidade divina, algo muito diferente do Egito. Eles estavam saindo da escravidão do Egito, onde eles eram escravizados, onde eles não tinham direito a nada. Mas Deus estava levando ele para um lugar onde eles tinham prosperidade, onde eles teriam abundância, onde eles teriam tudo aquilo que eles queriam, tudo aquilo que eles precisavam para viver uma vida boa. Viver uma vida tranquila, saudável. Um lugar onde mana leite e mel, um lugar rico, um lugar próspero. Um lugar preparado pelo Senhor para os seus filhos. Lá em Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvires, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ei, Deus preparou coisas boas para mim e para você. Ah, pastor, mas é tão difícil chegar lá. Existe dificuldade, sim. É uma realidade. Mas a dificuldade dela nunca vai ser maior do que a tua fé. Ela nunca vai ser maior do que o Deus a quem você serve. Porque Ele depositou dentro de mim, dentro de você, um estoque de soluções para todo e qualquer tipo de problema. Nós apenas precisamos consultar ao Espírito. Nós já carregamos isso. Amém? Então, visão. Josué tinha visão de reino, visão daquilo que Deus prometeu para a vida dele. E através dele, muitos foram abençoados. Muitos alcançaram também. Por quê? Porque estavam junto com ele. Porque ele carregava um povo através da sua liderança. Visão espiritual não ignora os problemas, mas enxerga a Deus acima deles. Você vai ver os problemas sim, mas você vai ver que na tua visão espiritual existe um Deus que é muito maior. Está acima. Amém? Aleluia. Visão nasce da fé, não das circunstâncias. Então não é a circunstância que vai ditar o teu limite, que vai ditar e vai dizer até onde você vai, que vai determinar o teu crescimento. É a tua fé que vai dizer para onde você vai. É a tua fé que vai determinar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, qual é o quadro que você quer pintar, qual é a vida que você quer viver. Amém? Não sejam tímidos, mas sejam ousados na visão do Senhor. Segundo ponto, disponibilidade. Está pronto. Nós vemos na vida de Josué um homem que estava sempre pronto e disponível para fazer a vontade de Deus, para obedecer às ordens de Moisés. Tem episódio antes, que você conhece muito bem aquela parte onde Moisés está com as suas mãos erguidas diante de uma batalha, Arão de um lado, Ur do outro, ajudando para que ele não esmorecesse, porque quando ele enfraquecia e a sua mão baixava, o povo de Israel começava a perder aquela batalha, mas enquanto ele estava com as mãos estendidas, o povo de Israel estava vencendo. E Josué estava lá embaixo, estava liderando aquela batalha, estava vencendo com aquele povo.
Então Josué sempre esteve disponível. Josué sempre estava pronto para obedecer ao Senhor. Sempre estava pronto para fazer algo mais. Amém? Então Josué estava desde o princípio, desde o início daquela jornada, Josué estava pronto. E lá em Êxodo capítulo 24, diz, Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar. Veja que ele já estava sempre ao lado de Moisés, auxiliando, ajudando, e subiu ao monte de Deus. E Josué capítulo 1, versículo 1 diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Antes de liderar, Josué foi servo de Moisés. Amém? Então ele estava pronto, ele estava disponível a sempre estar servindo a sua autoridade, ao seu líder Moisés. Amém? O princípio, Deus usa quem está disponível, não apenas quem é talentoso. Pega isso para você. Ah, porque alguém é mais talentoso do que eu, alguém é mais preparado do que eu. Ei, mas está disponível? Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, meu irmão, Deus ele pode nos usar. Porque a graça de Deus nos capacita a fazer. A graça de Deus nos fortalece para fazer. Mas ele quer disponibilidade. Quando o anjo veio falar com Isaías, Isaías tem aquela visão, e diz, é Isaías, meu Deus? É Isaías, né? Que ele fala com o anjo, ele vê, tem uma visão do trono, e o anjo diz, olha, quem enviarei? É Isaías? Obrigado pelos universitários. E ele diz, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o anjo veio com a brasa e tocou na língua de Isaías. A palavra de Deus, ele confiou a Isaías. Por quê? Porque ele disse, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Envia-me a mim. Se você disser, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, ele vai dizer, então eu quero te capacitar para fazer. Eu quero te fortalecer para fazer. Porque você é segundo o meu coração e você vai fazer porque você está disposto a me obedecer. Você está disponível a fazer a minha vontade. Por causa disso vem graça. Por causa disso vem capacitação. Por causa disso Deus vai te levantar. E hoje pela manhã, irmã Beth ministrou, né? Que Deus ele chama os improváveis. Gideão era um improvável, estava ali no lagar. E Deus chamou Gideão. Davi era um improvável. Era um moço, franzino, magrinho. Aparentemente ninguém dava nada por ele. Tanto é quando Jessé foi chamar os seus filhos, chamou todos menos Davi, porque Davi era o mais franzino, era aos olhos naturais o mais insignificante. Ei, meu irmão, mas Deus, ele chama os improváveis. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, diz que ele confunde aqueles que são sábios como loucos. Ele dá sabedoria àqueles que aparentemente não têm, para confundir aqueles que têm. Ele fortalece os fracos para confundir os fortes. Ei, meu irmão, Deus, ele é poderoso. Deus, ele pega qualquer pessoa e transforma como ele quer. Deus, ele precisa apenas de um coração disponível. Você está disponível para o Senhor, para que ele possa fazer aquilo que ele quer na tua vida e através de você alcançar pessoas. A tua família, a tua vizinhança, a minha vizinha, aquela fofoqueira, ela mesmo, aquele meu vizinho chato, ele mesmo, porque o amor de Deus vai transbordar no teu coração, não é na tua força, não é como você quer, eu não tenho vontade de evangelizar ele, eu não sinto vontade de fazer. Não é na tua vontade. A gente não faz aquilo que a gente tem vontade.
Quando a gente nasce de novo, a nossa vontade, ela morre. A nossa vontade, ela é esquecida. Quando eu nasço de novo, eu agora passo a viver para o Senhor. E Jesus diz, olha, se você ama apenas aquele que te ama, que benefício tem? É fácil, todo mundo ama quem ama. Mas se você amar o seu inimigo, aí você tem um grande galardão. Tá aí o desafio para essa semana, viu? Natal está chegando. Vamos colocar o amor de Deus em operação. Amém? Ah, pastor, eu não tenho vontade nenhuma. Não esqueça a tua vontade. Se a gente fizesse apenas aquilo que a gente tem vontade, as nossas vontades iriam nos estragar. As nossas vontades iriam nos colocar para longe da vontade de Deus. Por isso, se eu quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso esquecer a minha vontade e passar a viver apenas para Ele. Amém? Então, disponibilidade é o segundo ponto. Aleluia. Disponibilidade precede promoção. Se você está disponível, você vai ser promovido. Amém? Seja onde você estiver, seja no teu trabalho, seja ministerialmente, você vai ser promovido, porque disponibilidade procede à promoção. Josué ele foi promovido a líder daquele grande povo porque ele estava sempre disponível a fazer. Estava sempre disponível a obedecer ao Senhor. Amém? E a Moisés, que foi o Senhor que colocou Moisés como autoridade e liderança sobre a sua vida. Quem não serve para servir não está pronto para liderar. Tem outra frase que diz, quem não serve para servir não serve. Seja um servo fiel. Seja alguém que esteja pronto para servir. Ah, mas eu não sei fazer. Não é você que vai saber fazer. Se você está disponível, Deus vai te capacitar para fazer. A gente vê no Antigo Testamento muito isso. A construção do tabernáculo mesmo, Deus capacitou pessoas para fazerem obras naquele tabernáculo. Pessoas que não sabiam fazer, mas Deus deu a habilidade para aquelas pessoas. Deus, Ele continua dando habilidade para aquele que está disponível hoje. Amém? Aleluia. Terceiro ponto. Terceiro ponto é fidelidade. Amém? Eu tenho que correr. Fidelidade. Fidelidade e permanecer até o fim. Amém? E Josué 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 5, não vou abrir, mas conta aquela situação onde os muros de Jericó vieram a derrubar, vieram a cair, por causa da instrução do Senhor. Porque Deus disse a Josué, olha, reúne os cantores, reúne os levitas, reúne o povo, os soldados, para darem 7 voltas. Cada dia vocês vão dar uma volta ao redor de Jericó. Então, cada dia vocês vão dar uma volta, cantando e dizendo ao Senhor que o Senhor era bom. Mas no último dia, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta vocês vão dar um grito. Parece absurdo. Aos olhos humanos, isso aí é um negócio de doido. Mas, meu irmão, foi Deus que disse para fazer. E Josué não questionou. Josué não disse, Senhor, é melhor, desse jeito não é melhor, deixa eu dar a minha posição. Não, ele não falou isso. Ele não estava questionando Deus sobre a instrução de Deus. Senhor, não é melhor a gente chegar já com espada e arriar o meião? Não, mas Josué ele foi obediente. É assim, Senhor, que é para fazer? Então vamos fazer do jeito que o Senhor está mandando. Porque manda quem pode e obedece quem tem? Olha como você sabe. Josué foi obediente. Josué recebia e cumpria a ordem. Sem questionar. Sabe, amados, que submissão não é você estar concordando com tudo, mas ser submisso, porque se você concordar com tudo,
fica fácil uma submissão assim. Mas submissão, você mesmo fazendo, sem concordar, mas você confiar que existe uma liderança, que existe alguém que está sendo instruído por Deus para fazer aquilo que Deus quer. Meu irmão, vai te levar a grandes coisas. Vai te levar a grandes avanços, a conquistar grandes coisas. Isso é um princípio de fidelidade muito forte. Aprender a confiar na sua liderança. Aprender a confiar naqueles que estão sobre você. Nós falamos, temos exemplo aqui na igreja. Sabe, pastor Guilherme é o nosso pastor. É o pastor presidente aqui da igreja. É sobre ele onde vem a instrução primeira do Senhor. Porque Deus ele vai tratar com o cabeça. Amém? Sobre aquilo que ele quer para a sua igreja. Então, mesmo que algumas decisões dele não sejam algo que a gente não concorde, meu irmão, mas confia. Confia no homem de Deus, confia no homem que Deus colocou sob liderança sobre a tua vida. Amém? E você vai ver o quanto você vai colher por causa dessa tua fidelidade. Amém? Aleluia. Fidelidade é constância na obediência, mesmo sem aplausos. Não espera os aplausos, não espera os elogios. Seja apenas obediente, seja apenas fiel. Ah, mas ninguém me elogiou, ninguém falou nada. Não espera isso. Você está fazendo para o Senhor que está vendo todas as coisas. Você faz para Ele. E nós fazemos para Ele como? Através dos homens. Através das pessoas que Ele nos colocou. Que Ele colocou à nossa disposição. Amém? Então, pessoas, elas são a oportunidade que Deus nos dá para podermos servir a Ele. Amém? Vou repetir. As pessoas são a oportunidade que Deus nos dá para podermos servir a Ele. Amém? Aleluia. 4. Qualificação. Porque Deus capacita a quem Ele chama. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e 8, diz: Então Moisés convocou Josué e disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria a você a repartirá, e você a repartirá. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E Josué capítulo 1, do 5 ao 9, diz: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Deus, Ele chama e Deus, Ele diz: eu estou contigo. Se você escolher me obedecer, eu vou ser contigo e vou te qualificar. Seja apenas forte, seja corajoso, e eu estarei contigo, não vou te abandonar. Sabe, quando nós ingressamos em fazer a vontade de Deus, em nos colocar à disposição de Deus, Deus Ele diz: eu vou te qualificar para uma obra que eu tenho. Para que através de você, milagres extraordinários possam acontecer. Milagres extraordinários. Quer viver milagres? Se coloque apenas à disposição do Senhor.
Amém? Ah, pastor, mas isso é apenas para quem tem 5 chamados ministeriais. Não, é para quem está disponível. É para quem tem fé, é para quem crê, é para quem confia no Senhor. Amém? O Deus de Israel, o guarda de Israel, Ele está pronto para te promover, para fazer com que você seja uma grande bênção por onde quer que você passe. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. Onde você colocar a sua mão, vai prosperar. Por quê? Porque você carrega a bênção do Senhor. Aleluia. E através dessa bênção você vai se encontrar em habilidades que você nunca imaginaria que faria um dia. Habilidades que só o Senhor poderia te dar. Amém? Josué não se sentia pronto, mas Deus o qualificou com sua presença. Josué ele foi um grande líder. Foi um líder extraordinário. Um grande exemplo de liderança. Mas por quê? Porque Deus estava com ele. Se ele fizesse isso por conta própria, ele não seria um grande sucesso, como ele foi. Mas o sucesso de Josué, nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Deus. Amém? O teu sucesso também, toda a honra e toda a glória a Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que quando vocês estiverem nas suas grandes casas, nos seus grandes palácios, nas suas grandes fazendas, amém? Não diga que foi o teu braço forte que conquistou todas essas coisas, mas reconhece o Senhor que te dá sabedoria e força para adquirir riquezas. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ir para o último ponto. Constância. Aleluia. Constância, perseverar todos os dias. Amém? Não é apenas hoje, não é apenas amanhã, mas é perseverar até o fim. Amém? Aleluia. Josué 23, capítulo 23, versículo 6 diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E Josué 24, 15 diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Até o fim. Até o fim. Constantemente. Josué começou bem e terminou bem. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Melhor é o começo, melhor é o fim do que o seu começo. Sabe, você pode até começar bem, mas o seu final vai ser melhor. Você pode até não começar tão bem, mas você vai terminar melhor. Você vai terminar bem. Amém? Porque o fim das coisas em Deus tem que acabar bem. Tem que acabar melhor do que o seu começo. Amém? Isso é para filho. Isso é para aqueles que têm o Senhor como seu Salvador, como seu líder, como seu guia, como seu protetor. Amém? Sabe, uma chama de fogo só permanece acesa se for constantemente alimentada. Não pense que aquela brasa, aquele fogo vai ficar ali para sempre, mas ele precisa de uma constância. Ele precisa sempre ser alimentado. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. Por isso que lá em Efésios, capítulo 5, 8, vai dizer que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. E essa palavra enchei-vos nos dá, no original do grego, é a ideia de que está sempre se enchendo. Está constantemente se enchendo. Amém? Então eu vou me encher hoje, eu me alimentei hoje da palavra, estive na presença do Senhor, me alegrei, pulei, chorei, cantei, corri. Mas amanhã eu preciso fazer a mesma coisa. Amanhã eu preciso ter a mesma constância. Amanhã eu preciso ter a mesma pegada. Ah, hoje eu não estou afim. Já vem de novo a vontade. Não é a tua vontade que vai determinar a sua vida, a sua atitude. É aquilo que você crê.
É aquilo que você confia, aquilo que você tem depositado na mão do Senhor. Uma vida constante. 1 Coríntios 15, 58, solta aí. Situação. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? E outra versão diz: sede firmes, inabaláveis, ou firmes e constantes. Nós precisamos ter a nossa vida de fé uma vida constante na palavra. Amém? Não esmorecer, não dar para trás, mas firmeza de espírito. E firmeza de espírito é um dos valores do nosso ministério, afogueados, mantendo viva, sempre acesa, essa chama do Espírito dentro de nós. Amém? Nós recebemos a palavra, nós nos alegramos, e essa palavra ela não pode se apagar. Como é que essa palavra se apaga? Quando a gente encosta, quando a gente não faz nada com ela. Quando a gente apenas recebe e coloca numa gaveta e deixa lá. Não deixa aquilo que você recebeu do Senhor mofar dentro de uma gaveta. Espiritualmente falando. Tira isso, coloca na sua vida e começa a praticar. Porque nós crescemos no ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ela permanece com a prática. Amém? E assim a gente vai se fortalecendo, a gente vai correndo a carreira que Deus nos colocou, que Deus nos propôs e colocou à nossa disposição. Amém? Então são esses pontos: visão, disponibilidade, fidelidade, qualificação e constância na presença do Senhor. Alguns pontos que eu consegui extrair aí da vida de Josué, o que ele pôde nos trazer para essa tarde e para a gente correr essa carreira, para que a gente não possa, nós possamos pegar esses exemplos e colocar na nossa vida prática todos os dias. Amém? Ter uma vida de fé, ter a visão de Deus, ter uma visão de reino, ter uma vida qualificada, ter uma vida disponível ao Senhor e ter uma vida constante naquilo que Ele quer. Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor. Glória a Deus. Josué tem muitos mais coisas e exemplos para nos ensinar, e a gente pode ver através do livro de Josué muitas coisas para a gente aprender. Amém? E Josué, assim como muitos outros, também está na galeria da fé. É um exemplo para nós crentes, para a gente observar lá na galeria da fé, Hebreus capítulo 11, e a gente vai se alimentar mais e mais daquilo que esses homens e mulheres fizeram para nos ensinar, para nos motivar. Amém? Lá em Hebreus diz que uma grande nuvem de testemunhas estão torcendo pela nossa vida. Estão ali nos motivando. Esses heróis da fé, eles conseguiram, eles conquistaram, eles chegaram lá. E agora eles estão na plateia, torcendo por mim, torcendo por você. E a gente está correndo e a gente vai chegar lá. Amém? Para alcançar a coroa da vitória prometida pelo Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria saber se alguém aqui nessa tarde, nessa noite já, né? Se você ouviu essa palavra, você precisa dessa experiência com o Senhor. Você precisa experimentar, ter uma visão de reino, ter uma vida disponível ao Senhor. Ter uma vida que vai te levar a uma constância na palavra, onde você vai ficar inabalável para todo e qualquer tipo de vendaval que se levantar. Mas você só pode fazer, só consegue no Senhor. Fora dele é mais difícil. Com ele, não quer dizer que as circunstâncias não vão vir. Elas vão se levantar da mesma forma, mas você vai estar com o Senhor. Aquele que é o teu protetor, aquele que te carrega nos braços, aquele que te fortalece. Ele não vai deixar você só. Você só precisa abrir a sua boca, fazer uma confissão de aliança com Ele, porque Ele já deu o sim dele. Só basta você dar o seu sim.
E através do seu sim, você faz uma aliança com o Senhor. E Ele se torna o teu Salvador. Quando você aceita Ele como Salvador, Ele se torna também o teu libertador. Você aceita Ele como Senhor e Ele se torna o teu Salvador. Amém? Então tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? Não espera arrepio, não espera sentimento, não consulta a tua alma. Eu lembro da minha conversão há 23 anos atrás, 24, né? Sei lá. E eu lembro que apenas ouvi a pregação, ouvi uma vez, ouvi duas, ouvi três, e eu fui convencido por aquela palavra. Eu não senti nenhum arrepio, eu não me emocionei, eu não chorei, mas eu entendi. Eu entendi que eu precisava do Senhor. Eu achava que eu tinha, mas eu quero Ele. Eu quero Ele na minha vida. Eu até levantei o braço assim, ó. Depois eu fui falar com o pastor. Pastor, eu aceitei, viu, pastor? Foi mesmo, foi. Aí no outro culto ele me levou lá na frente. Olha, irmão Eric aceitou Jesus e tal. E sem sentimento nenhum, mas com a convicção no meu coração de que eu precisava do Senhor dos Senhores reinar sobre a minha vida. Tem alguém aqui que quer fazer isso? E a gente ora por você. Se você estiver constrangido, pede para alguém te acompanhar e a gente ora por você. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade que quer receber a oração? Deus, aquele que cura, está aqui. Não sou eu que curo, mas Ele diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tem alguém? Todos curados? Amém, glória a Deus. Isso é uma igreja saudável. E se você também não veio aqui na frente para receber Jesus como Senhor e Salvador, por constrangimento ou por algum outro motivo, nos procura no final do culto. Amém? Vai valer da mesma forma, mas não sai daqui sem fazer essa aliança com Deus, porque Ele desejou muito ter você aqui neste lugar e desejou muito fazer uma aliança contigo. Amém? Porque Ele enviou Jesus não para morrer em vão, mas para salvar a tua vida, que vale muito. Amém? Aleluia.